Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do São Paulo, torcedoras do Tricolor. Vamos fazer uma análise aqui rápida sobre este empate do São Paulo contra o Coxa. No Couto Pereira lotado, né? Muita gente ali apoiando a equipe do Coritiba. Os torcedores estão ali muito conectados com a proposta do clube de ficar mais uma temporada na primeira divisão. Vai ser muito difícil, muito difícil. A gente percebeu hoje por que vai ser difícil, inclusive o Coxa com muitas dificuldades para progredir para o campo de ataque, né? Quando tem que fazer essa ultrapassagem, trabalhar um pouco mais no segundo campo, que é o campo de ataque, a equipe paranaense tem muitas dificuldades, a gente viu isso claramente na partida de hoje. O Coritiba é certamente uma das equipes mais frágeis que temos hoje no Brasileirão, e independente de jogar dentro ou fora de casa, é uma equipe para ser vencida por aqueles outros times que pretendem alguma coisa no campeonato. Então o São Paulo, na verdade, deixa 2 pontos ali no Paraná, lá em Coritiba, deixa 2 pontos, porque na verdade o São Paulo não ganhou um ponto. É um jogo que o São Paulo, a gente pode falar claramente que o São Paulo perdeu 2 pontos aí. É claro que o São Paulo também não está nesse momento todo maravilhoso, evidentemente, mas contra o Coritiba o São Paulo precisava desta vitória. Bom, a começar pela escalação, acho que o Dorival está chegando agora, precisa evidentemente do apoio do torcedor, né? Evidentemente que o apoio do torcedor nunca pode ser um apoio cego sem uma crítica construtiva ao trabalho do técnico. E até em virtude disso, a gente precisa falar que a escalação dele não foi das melhores hoje não. Eu não curti muito essa escalação. Dotando a equipe de muita velocidade e com pouco pensamento, com pouca ideia sendo, né, trabalhada dentro de campo, né? A ideia do jogo da velocidade, que era o jogo do Ceni, né, ainda permanece na equipe. Hoje ele tentou ser ainda muito mais vertical, né, contra o Coxa. Por jogar fora de casa, certamente o Dorival pensou nesse jogo mais vertical e também usar o contragolpe em vários momentos, o que na verdade não funciona porque o Coxa não é uma equipe que gosta de ter a posse de bola. E o São Paulo teve muito mais posse de bola do que a equipe curitibana, né? E tampouco conseguiu aí usar muito bem esses jogadores aí que foram intérpretes ali equivocados para um tipo de jogo que, na minha opinião, vem de uma leitura equivocada do Dorival para essa partida. Ou seja, o Dorival pensou um São Paulo ali, trabalhando mais no contragolpe contra a equipe do Coxa, mas o Coxa não gosta na verdade, de trabalhar com a posse de bola no terço final. O Coxa gosta de trabalhar, sobretudo, no contragolpe. Então ficou estranho, porque na prática as circunstâncias da partida permitiram que o São Paulo tivesse uma posse muito maior, só que tinha jogadores aí errados, né, para trabalhar essa posse de bola. Então você tem ali, por exemplo, o Alisson não é um jogador para isso, né? Você tem o Wellington Rato, sim, o Rato é um jogador para qualquer tipo de jogo, na minha opinião, um jogador muito interessante, que hoje um pouco conseguiu fazer um grande jogo assim, mas não foi um dos piores não. Aí você tem o Nestor, que também nunca sai, né? Mas também não tá mal não, mas também nunca sai, né? Era assim com o Ceni, agora também com o Dorival, tudo bem, ok. Não fez uma partida ruim, mas também não funcionou tão bem, porque sentiu certamente a falta do Gabriel Neves. Acho que a companhia do Gabriel Neves fez com que o Nestor jogasse muita bola no jogo passado, né? Acho até que ali a gente viu que essa dupla pode ser muito interessante para essa equipe do Tricolor do Morumbi, né? Então eu não entendi hoje o Neves no banco, depois da partida que ele fez, não entendi, não consegui entender por quê, exceto pelo fato de que o Dorival queria, na verdade, surpreender o Coxa no contragolpe, né? Aí a gente tem o Caio Paulista, que é um cara que corre muito, né? Ele só sabe correr, não faz mais nada. Corre, que é uma beleza. E só isso, né? Jogador realmente muito limitado, né? No outro lado ali, o Ray Ramos, que também é um jogador bem questionável, né? Bem questionável mesmo, o Ray Ramos, é um jogador difícil, né? Muito difícil mesmo. Aí ele vai com uma dupla de volantes ali com o Pablo Maia e o Luan, né? E essa dupla de volantes aí parece que não está funcionando muito bem, parece que ela não funciona, parece que essa dupla não é das melhores, né? Então, o que ocorre? A presença do Luan também era para que o Luan fosse um jogador que chegasse pelo corredor central como volante box-to-box. O Nestor sai da faixa central, do corredor central, né? Abrindo espaço aí para essa ultrapassagem do Luan. Não tem funcionado, até porque o Luan parece que não está num bom momento também, né? Parece até que a condição física dele não é das melhores, né? Então é necessário aí dar uma olhada nisso aí. O Luan tá reclamando, tem muita gente aí que parece que quer contratá-lo e tal, ele dá a entender que ele quer ficar no São Paulo, mas ele tem que se dedicar um pouquinho mais aí, porque é um novo técnico, é um novo momento, e o jogador precisa entregar um pouco mais, né? O Luan tá devendo muito desde quando o Dorival chegou aí ao Morumbi. Então, Luan e Pablo Maia não funcionaram, não conseguiram, marcaram muito mal mesmo, né? E a coisa poderia ficar muito mais complicada. O São Paulo tem mais finalizações a gol, o São Paulo finaliza muito a gol, mas finaliza mal. O número de finalizações corretas do São Paulo foram de 6, no total de mais de 20, acho que 26 finalizações do São Paulo, apenas 6 em direção ao gol. Para vocês terem uma ideia, Fortaleza goleou o Fluminense, brincou de jogar bola contra o Fluminense, zoou, acabou, né? Tirou onda do Fluminense, fez 4-2, poderia ter feito, olha depois dá para vocês não acharem que eu estou exagerando, poderia ter feito 8-2 no Fluminense,
10-2, para ter sido uma goleada histórica, não fosse o Fábio, não fosse um jogador do Fortaleza chamado Guilherme, que perde muito gol também, era para ser uma goleada histórica. A gente olha para o jogo do Fortaleza, Fortaleza tem 20 finalizações, 16 em direção ao gol, 16 finalizações em direção ao gol, num número total de 20. O São Paulo teve 26 finalizações por gol e apenas 6 finalizações corretas. Né? Então isso mostra que tem um problema aí. Ou seja, a equipe ela finaliza numa situação ali desfavorável, porque ela não tem muita criatividade para esperar, para trabalhar o espaço, para conseguir o espaço. E o jogador também parece que tem dificuldade para atacar esses espaços aí. Agora, quando a gente fala em atacar espaço, estamos falando do atacante, né, que olha o posicionamento dos zagueiros, né, e faz o seu deslocamento ali, aparecendo no costado, mas também o portador da bola. Os dois são importantes para o ataque ao espaço, né? Então a gente teve hoje no São Paulo poucos jogadores para trabalhar essa bola, portando essa bola para fazer esse passe, e atacantes também muito mal no sentido de se aproveitarem disso. E vamos lá, né? Vamos combinar aqui. O Dorival tá chegando agora, né? Bacana, vamos apoiar o Dorival, precisa mesmo. Agora, ele também precisa colocar um pouquinho o Luciano no banco de reserva, né? Ou ele começa a parar de bancar alguns jogadores do São Paulo, ou logo vão começar a pegar no pé dele. Então essa lua de mel com a chegada do técnico aí não vai durar muito tempo se ele continuar a bancar jogadores que não estão rendendo. E o Luciano, sinceramente, ele reclama muito, fala muito, enche o saco. É uma figura chatíssima, inclusive, né? E que não joga. Se ele jogasse, por exemplo, 30% do que ele fala, do que ele reclama, seria um dos melhores jogadores do futebol mundial. Né? Então é um jogador que acho que precisa esquentar um pouquinho o banco de reservas. Tem jogadores pedindo passagem, por exemplo, o Marcos Paulo. O Marcos Paulo não é propriamente um centroavante, mas o São Paulo pode perfeitamente se virar ali com mais um atacante, sem precisar necessariamente de um 9. E tem ali também outros jogadores que podem ser pensados ali na posição. Agora o Luciano tá precisando sim de um banco. Hoje fez mais uma partida, né, horrorosa, né? Então o São Paulo trabalhou muito, tentou trabalhar muito essa bola, mas faltou qualidade para trabalhar essa bola. Faltou o Gabriel Neves, né? Faltou o Gabriel Neves ali, sobretudo ali para dar aquela, para empoderar o jogo do Nestor, né? Acho que Gabriel Neves com o Nestor e com o Wellington Rato pode ser uma trinca interessante nesse meio de campo. O Dorival precisa considerar essa possibilidade aí. São 3 jogadores que conseguem, o Nestor sendo mais livre, né? Flutuando um pouco mais naquele terço do campo, enquanto o Rato e o Neves trabalhando um pouco mais esse passe. O Rato fazendo essa ida e volta aí do meio de campo aí para o ataque, né? E o Gabriel Neves ali perto da área ali fazendo esse trabalho de articular o jogo. Então, acho que essa trinca pode ser interessante aí para o Dorival. O que a gente percebe claramente nesse terceiro jogo com uma escalação diferente, cada jogo uma escalação diferente, é que o Dorival ainda não entendeu direito o elenco, tá tentando entender o elenco, conhecer o elenco do São Paulo, né? Tá com dificuldade, provavelmente está se deparando ali com uma percepção de que falta qualidade, sobretudo no ataque da equipe do São Paulo, e claramente é um problema que o São Paulo tem enfrentado, né? A ausência de qualidade no ataque. A equipe cria, toca a bola, tal. Na hora que precisa definir, falta o jogador. Quando a bola precisa entrar na área, não tem um jogador ali para entrar na área e pegar essa bola. Ou então, quando essa bola entra na área, o jogador pega e manda ela pro inferno, não manda pro gol. Então, tá complicado realmente a situação aí. E acho que o Dorival vai ter que precisar pensar a posição do Luciano como titular do São Paulo. Se for o caso, inventa um jogador, pinça um jogador ali da base, coloca para faz alguma coisa, mas o Luciano precisa de um banco, que o banco pode ser educativo para esse jogador neste momento. Acho que ele não está merecendo jogar no São Paulo como titular no atual momento aí do São Paulo do Dorival. De qualquer maneira, poderia ter sido derrotado o Tricolor do Morumbi, não perdeu, conseguiu um empate, não é um resultado bom, longe disso, mas dá para entender como é começo no trabalho do Dorival, dá para aceitar esse resultado aí, pelo menos não perder o jogo, né? Então tá tudo muito bem, mas não era para perder 2 pontos contra o Coritiba. A gente deixa isso na conta da chegada do Dorival agora, da dificuldade que ele tem no elenco, do processo de conhecimento que ele tem praticado em relação aos jogadores. Então, em virtude de tudo isso, a gente consegue aceitar esse empate do São Paulo aí. Fora isso, não dá para aceitar. E em outras partidas diante de equipes parecidas com o Coritiba, o São Paulo precisa vencer tanto dentro quanto fora de casa. A questão na minha opinião, a despeito de tudo que eu falei aqui, acho que, sinceramente, o São Paulo poderia ter ido com a escalação diferente. Com todos os limites que o São Paulo apresenta, com todos os problemas que o São Paulo tem, na minha opinião, uma escalação diferente hoje poderia melhorar um pouco as coisas aí, né? Então, eu não curti essa escalação, não gostei da presença do Raí, né, que é um jogador... Agora, também, evidentemente, que Rafinha é outro, né, que não entrega mais nada, não tá conseguindo entregar nada. Os jogadores que entraram também, tirando o Marcos Paulo, nem todos conseguiram ali mandar muito bem. Enfim, agora, a escalação, ela diz muito que é
a ideia do técnico para o jogo. E essa escalação, na verdade, disse que a ideia do Dorival é buscar contra-golpe. O Dorival tá errado isso daí, porque você deveria saber que o Coritiba não gosta de ter posse de bola, né? E aí você enche a equipe de jogadores que correm muito e que pensam pouco. Jogadores que correm muito e pensam pouco configuraram a equipe do Ceni em alguns momentos, né? Uma equipe do Ceni bastante assim, decepcionante, frustrante. E na verdade foi também o que se viu hoje nessa partida. Então dá para entender que tá chegando agora, tá conhecendo o jogador, mas por favor, né? Você tem todo o direito de fazer suas experiências aí, de conhecer cada um dos jogadores, mas quando você coloca, por exemplo, Gabriel Neves e Nestor na partida e eles jogam o que jogaram contra o Ituano, não dá para no jogo seguinte você nem colocar o Neves para jogar. Não dá para entender isso. Então é quando o técnico começa também a atuar contra si próprio. É quando o técnico chama atenção para os limites da qualidade do trabalho dele. Então, Dorival, por favor, vamos abrir os olhos aí, porque a situação pode ficar mais complicada para você se você realmente continuar abancando alguns jogadores aí que não tem o menor sentido, né? E também continuar a não escalar, não patrocinar na equipe aqueles jogadores que estão pedindo passagem. É o caso do Neves, é o caso, por exemplo, do Marcos Paulo, é o caso, por exemplo, do Araújo, né, do Michel Araújo. Então, na verdade, uma das críticas ao Ceni era que o Ceni fazia, ele era perito nisso, né? Então o jogador, às vezes, pedia passagem, o Ceni não colocava para jogar. Então, este problema é que ele fique longe do Morumbi. O Ceni já não é mais técnico do São Paulo, o torcedor do Tricolor não precisa viver mais isso, não. Então, por favor, paremos com isso, Dorival, porque, do contrário, a equipe vai parar de entregar e felicidade para o seu torcedor, e aí, meu amigo, a torcida do São Paulo vai começar a pegar no seu pé. E quando isso acontecer, a situação vai ficar muito mais complicada. Sabe por quê? Porque não vai ter dirigente para te ajudar, não. Dirigente do São Paulo não estão nem aí pro São Paulo, para a equipe do São Paulo. Estão preocupados com o clube social, estão preocupados ali com, enfim, com as coisas estranhas que estão aparecendo aí cada vez mais, né? Enfim, não vão te ajudar, não vão te patrocinar, não vão te proteger. Então, você tá muito sozinho nessa parada aí. Quando você começar, na verdade, a perder o apoio da torcida, vai ficar difícil. Então, por favor, para de bizarrice de patrocinar jogadores que não estão rendendo. Começa a dar um castiguinho aí para esse mimadinho desse Luciano aí, né? Por exemplo, colocando ele no banco, que ele precisa de banco sim. Começar a colocar jogadores como Michel Araújo e também o Marcos Paulo para jogar. Eles estão pedindo passagem, precisam entrar mais nessa equipe. E também o próprio Gabriel Neves, que está jogando um absurdo, não tem um menor sentido, né? No jogo contra o Coritiba, fora de casa, para precisar cadenciar um pouco o jogo aí, né? E chamar esse coxa aí, deixar o Gabriel Neves no banco e colocar essa dupla de volantes aí, Luan, né? E o Pablo Maia, que não estão jogando. Nenhum dos dois está jogando muito bem. O Luan, infelizmente, está ainda abaixo, né? Bem pior do que o Maia neste momento. São Paulo conseguiu, na minha opinião, um resultado aí ruim, mas pelo menos não perdeu. Agora, a paciência com o Dorival, ela vai ser curta realmente se ele continuar a pisar na bola. Que os jogadores vão a campo e não façam aquilo e não fazerem aquilo que os torcedores esperam, os torcedores já estão acostumados, né? Agora, o que o torcedor quer é que o técnico faça algo diferente. Independente da qualidade do elenco, dá para o técnico fazer algo diferente. Agora, ele vai fazer algo diferente realmente se ele entender o que é cada um dos seus jogadores, né? Levar a campo um estudo correto do adversário, levar a campo os intérpretes para esse tipo de proposta contra o adversário e fazer as coisas acontecer. O São Paulo pode ser a equipe mais horrorosa do mundo ou a melhor do mundo. Agora, o técnico tem que fazer a parte dele. O Dorival fez muito bem isso nos 2 primeiros jogos aí, né, no comando do banco de reservas do Tricolor. Nessa partida, também ele, Dorival, assinou por esse empate e não vitória do Tricolor lá no Couto Pereira. Tá bom, gente? É isso.